Lucas capítulo 8, versículo 4. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, fala: Senhor, misericórdia. Amém? Glória a Deus. A parábola do semeador, amém? E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Vamos explicar isso aqui. Parábolas não é uma mentira enfeitada que Jesus contava, não, amém? Parábola é uma história verdadeira, como eu costumo dizer, pode dar o testemunho sem nomes e endereço, porque o nosso Deus, ele não pode mentir, isso seria contra a natureza dele. Um semeador saiu a semear, e a sua semente, quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? A palavra que Deus me deu hoje tem a ver com uma frase: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu acordei de manhã com Deus falando isso. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E no Natal a minha filha me deu uma blusa, que Deus já tinha falado comigo no Natal essa frase, e estava escrito isso: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu falei: Stephanie, Deus falou isso comigo de manhã no Natal. E ela falou: eu tatuei isso nas minhas costas, tu brigou comigo porque eu fiz tatuagem, tu não viu que foi isso que eu tatuei? Abre os parênteses. Tatuagem é pecado? Né, jovens? Lá em Levítico, número, se não me engano, fala que para não marcarmos o nosso corpo. Mas vamos refletir. Se eu fico o tempo todo: será que é pecado? Será que é um pecado? Será que é pecado? Será que se eu fizer eu vou desagradar a Deus? Ai, meu Deus. Aí eu, com esse pensamento, achando que vou desagradar a Deus se eu fizer, eu fazendo, é pecado ou não é pecado? Deu para entender? Se eu ficar o tempo todo achando que eu vou desagradar a Deus e vou fazendo com esse, como foi falado na aula, temor e tremor? Temor é respeito, tremor é medo. Eu já estou desagradando a Deus. Mas tem sim uma passagem, se eu não me engano, em Números ou Levítico, dizendo para não matarmos o nosso corpo. Já fiz tatuagem, agora você está embaixo da graça, né? Já fez, já está perdoado e vai orar. Sua tatuagem não vai entrar no céu, mas eu te garanto que esse corpo também não. Nós iremos com o corpo transformado, amém? Então nossos pecados vão ficar e nós vamos entrar lavados pelo sangue. Aí, hoje Deus me trouxe essa lembrança e eu fui fazer a visita na casa dessa família antes de vir aqui dar aula, e Deus começou realmente a me trazer a lembrança, como trouxe, como foi falado aqui, o testemunho da minha filha mais velha, do acidente dela. Mas não é só esse, né? Quem me conhece sabe, eu vivo de testemunho. E Deus começou a me trazer um monte de coisas. Eu tenho um filho que aos 2 anos apareceu um caroço na cabeça dele. Mas antes disso, eu falei que eu queria ter um filho louro. Pensa, varoa, eu moreninha, cabelo blackzinho, né? E quem tem genética, né? Agora nega, né? Cabelo blackzinho. Aí pede para Deus um filho louro. E eu queria um filho louro, com cabelo liso, parecendo Cachucha. Vaidade das vaidades, Deus me deu um filho louro. Eu ainda falei: eu quero que a pele dele seja branca. Eu não orei
me perguntaram, eu só falei assim, uma frase sua sobe como oração. Meu Deus. Fabiano falou assim, a pastora tinha vida no altar. Eu sou pastora há pouco tempo. Aleluia. Eu era membro. Eu sempre fui membro. Eu continuo membro. Alguém me perguntou, mas se tiver filho, eu falei, se eu fosse teu filho, eu queria que Deus me desse. Pronto, já subiu como oração. Um filho louro, com a pele bem branquinha, que parecesse com a Xuxa. Aí lá na maternidade, fiquei procurando a mãe para destrocar o filho. Uma mãe que fosse loura, para eu dar o lourinho dela, para pegar o meu moreninho. Porque me deram um menino branco como um copo de leite, do jeito que eu falei com Deus, que dava para ver as veias. Louro, e quando com 4 anos o cabelo dele vinha nas costas, que ele fazia assim. E aonde eu ia, perguntava se eu era babadeiro. Até para pedir as coisas a Deus, a gente tem que ter sabedoria. E tem muita coisa que nós pedimos e Deus nos dá porque Ele é bom. Mas não era desejo do coração dele. Mas com 2 anos apareceu um caroço. Aí tô eu lá com ele vendo o desenho, a minha mão fez isso. Eu falei, Júnior, que isso? Tá com ovo aqui? Aí levei no médico. Aí bora fazer exame. Aí apareceu um caroço no meio do cérebro, enorme. Aí a doutora falou assim, mãe, vai ter que fazer uma cirurgia. Eu não era nem crente, eu não era ainda nem membro. Vai ter que fazer uma cirurgia. E eu não vou lhe enganar, tem 2 opções. Ou ele vai viver igual um vegetal em cima da cama, ou ele vai morrer na mesa de operação. Porque além de ser grande, está numa área bem centrada do cérebro. E eu comecei a clamar ao Senhor. Nessas horas a gente vira crente, Fabiano. Comecei a orar. E como já tinha morrido gente na família com aneurisma, né? E falaram que era genético, eu de madrugada, quem é que quer acordar uma criança de 2 anos para passar, né? Mas eu ia lá ver se ele estava vivo toda hora. Eu ia ficar muito quieto que eu dava uma catucada. E chorava, e me ajoelhava no berço e orava. E ela falou, mãe, gente, nós vamos precisar fazer mais um exame só para saber exatamente que ponto está no cérebro, porque no cérebro não dá para brincar de operar, né? Tem que ser muito preciso. E marcamos o tal exame, e até lá eu fui orando. E quando eu cheguei fiz o exame, e quando eu cheguei com o exame para ela ver, ela ficava olhando para o exame, com o caroço, olhava para o outro, sem caroço. E ela não soube o que falar. Aí tentou me enrolar com alguma coisa, não quis me dar os exames, porque tipo assim, vai que ele morre, né? Não quis me dar, não soube explicar direito. Meu filho vai fazer 30 anos agora, dia 1º de março. Eu perdi a conta de quantas vezes o diabo tentou matar meu filho em outras situações. Eu não era nem crente. Eu só clamei ao Senhor. Fale para o seu irmão, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu morava num barraco, num morro do Cruzeiro, já ouviu falar? Tim Lopes, foi morto lá. Dona Poca morava aqui, que era amiga da minha mãe, a minha casa era aqui. Eu morava no topo do morro. Eu via a igreja da Penha cara a cara. Aí um dia, minha mãe e minha tia, ali no morro mesmo, dentro de uma igreja, levanta um profeta e fala: Deus vai te dar uma casa. Pensa, Luiz Paraíba, analfabeta, trabalhando em casa de família, qual a possibilidade de ter uma casa? Minha tia pensou, o profeta falou, tu não crê, mas essa casa é grande, tem 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí que não creu mesmo. Passou uns anos, 1 ou 2 anos,
Meu primo ligou, toma casa. A minha também não foi diferente. Glória a Deus, Ligou, aleluia. toma casa. Como Deus vai fazer o teu milagre, não interessa, Deus está falando que vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, ele dirige a consagração aqui, ele sempre tem testemunho para contar, né? E ele falou que quando a gente morava, barraco de madeira mesmo, madeira. E ele falou que ele comprou uma pia, a água não subia. Não precisa nem dizer, né? Nós descíamos de balde para pegar água. E ele comprou uma pia, bica, que ele achava bonito, botou na cozinha, botou no banheiro, mas não tinha água, a gente descia. Tinha bica, tinha pia, mas não tinha água. E hoje, a mãe dele, Deus deu uma casa para a mãe dele, ainda maior. Linda, linda, linda. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Minha tia não era crente. Dormíamos todos no mesmo quarto. E minha tia Fabiana, ela começava a orar, a clamar o Senhor da maneira dela lá. Nós dormíamos, criança, ouvindo a minha tia orar. E no final ela ainda contava uma historinha, né? Enfeitada, não mudava a história de Chapeuzinho Vermelho toda, mas contava para a gente dormir. Mas era assim que nós dormíamos toda noite. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. A palavra de Deus fala que o semeador saiu a semear. Nós sabemos que essa palavra está falando de 4 pessoas. Está falando de 4 tipos de pessoas. Mas já parou também para pensar que ela pode estar falando com a mesma pessoa? O semeador saiu a semear e ele semeava, caiu no caminho, aí os pássaros comeram, caiu no meio das pedras, sufocou, caiu, não tinha umidade, até cresceu um pouquinho, mas não tem raiz, morre. Esses dias eu vim limpar a igreja aqui é nova, o vizinho veio trazer uma árvore, dessas plantas aí, a maioria foi ele. E com muita tristeza, uma não resistiu ao ano novo. Eu sei que não foi por maldade, porque só quebrou quebrou a árvore que ele tinha plantado. Aí eu falei, poxa, quebrou, ficou só o galho. Mas toda vez que eu vinha aqui, eu molhava aquele galinho. E um dia eu cheguei aqui, o galinho começou a brotar. Só estava um galho seco, garoto. Mas se você chegar lá fora, a árvore está novamente nascendo, porque tem raiz. Se você tiver raiz, teus milagres vão acontecendo naturalmente. Você não vai entender, é complicado. Às vezes ele quer falar aqui dos milagres dele, e ele fala, eu não sei nem direito de contar, eu só sei que aconteceu. No momento que eu achava que Deus não ia fazer, Deus fez. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nessa visita que eu estava fazendo na casa dessa família, eu virei para a varoa e falei assim, o fato de eu ser uma pastora hoje, não impede as pessoas de fazer macumba para tomar o meu marido, não. Vocês já pararam para pensar nisso? Que tem gente que tem a ilusão que pastor é um ser sobrenatural, né? Aí vê, olha que casal bonito, queria tanto que não fizessem obra. Ao contrário, faz mais. Sabia que faz mais? E eu falei para ela, gente, você não tem noção, meu marido é bonito pra caramba. Nunca foi sorte, foi Deus. Pensa, não é bonito, diz ela, pastor João? Vem quinta-feira que vocês vão ver. Deus falou assim, vou te dar uma coisa grande. Quinta-feira, vocês vão ver quinta-feira, vocês vão ver. Deus me deu uma coisa grande. E eu falei assim, eu sou 3 anos mais velha do que ele. E gordinho, né? Não sei porquê, né? Que o gordinho parece que é um pouco mais velho, não. Aí os outros pensam, você é mais velha? Não, não sou tão mais velha não, irmão. Eu ando com ele
Eu estava falando com ela, porque eu só prego o que eu vivo, eu prego verdade, eu gosto de transparência. Falei, às vezes ele fomos na Vila Aliança, pregamos, ele pregou, a glória de Deus desceu, né? Quando nós estávamos vindo na esquina, pegamos a moto, estava vindo para casa, uma menina de 20 anos olhou e falou assim, tá coroa demais. Deve ter pensado isso, né? Isso aí não é para ela não, é para mim. Pensa, era meu caminho de voltar para a igreja, Maru. Ela já ficava esperando só de sutiã, shortinho aberto. Comia ele com os olhos, ele ficava em forma de estátua. Porque ele não sabe lidar com isso. Aí eu orei o seguinte, Fabiano. Teve um dia que me aborreceu. Eu do meu quarto eu falei, Senhor, toda obra de feitiçaria na esquina. Tira essa pomba gira da esquina, porque era na esquina. Sumiu. Desapareceu. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Eu tenho amigas que elas são gordinhas. E elas achavam que ia ser traída por ser gordinha. Nunca foram traídas. Os maridos são loucos por elas. Eu tenho amigas de olhos azuis, morena, mão corpão, fizeram operação e tudo. Rico na rua, abraça a gente, mas já foram traídas diversas vezes. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. A palavra de Deus fala no Salmo 127: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Há uns 3 anos atrás, a igreja era lá, eu orando, tinha pessoal, né, de terreiro fazendo obra de feitiçaria para a igreja fechar, e eu me levantei e falei, amor, estão fazendo obra de feitiçaria para fechar a igreja, então vamos orar. Aí passa mais meses, nada da igreja fechar, estou orando, eu falei, amor, estão fazendo obra de feitiçaria para nós dois brigarmos, nos separarmos para a igreja fechar. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aí, Fabiano, eu, mulher sábia que sou, toda hora eu brigo com ele, varão. Porque falar, ouvir a voz de Deus é uma coisa, obedecer é outra, viver é outra, pregar é fácil. Eu falei, amor, vamos vigiar. Só que o que o diabo fazia? Fazia eu ficar irritada à toa com qualquer coisinha, para eu estar na cabeça dele igual uma mulher rixosa, para que viesse a ter a briga e a desavença. Aí ele virou com aquela voz suave dele e falou, amor, Deus falou contigo, não foi comigo. Não precisou falar mais nada. Eu falei, olha só, capetinha, nojentinho, me usando. Fui pro meu quarto, comecei a orar. 1 ano depois, a igreja crescendo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E as macumbeiras passavam irritadas. Não fecha, tá enchendo. Hoje nós fomos chamados para fazer culto em terreiro, tu acredita? A primeira vez meu filho ficou meio assim, né? Que a menina chamou e falou assim, pastor, hoje esse menino do caroço é um bispo. Aí ela falou assim, pastor, tem que orar baixo. Ele já fala alto pra caramba, como é que ele vai orar baixo? Aí ele, pra te agradar eu vou orar. Aí depois, quando chamou de novo, ele falou, olha, eu só vou lá se eu puder orar alto. Porque eu estava sentindo que eu ia ter um AVC tentando orar baixo. Os macumbeiros tem que se converter, né? A gente ficar se calando, não. Aí ela, não, pastor, vamos. Aí foi eu, ele e João, Fabiano. Começamos a orar. Daqui a pouco as filhas de santo tudo vindo pedir oração, entrando pelas portas. Crente foi chamado para orar alto. Crente foi chamado para ser voz de Deus na terra, e não para se calar, não para se prostrar diante da presença do mal. É o demônio que tem que recuar, é o problema que tem que recuar.
que avançar. Hoje, para a glória de Deus, nós temos ex-mãe de santo missionária, cheia da presença de Deus. Sábado agora na consagração vem uma. Que mulher cheia da presença de Deus. Era ex-mãe de santo, hoje é missionária da casa do Senhor. Muito cheia mesmo, você sente a presença de Deus nela. E ela está ganhando a casa dela, o terreiro está fechando. Está todo mundo vindo para a igreja. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu sou casada há 8 anos. Falei isso aqui acho que sábado, né? Que eu achava que eu era uma canoa furada. Por quê? Porque eu era separada, tinha 3 filhos, 3 cachorros, 2 gatos, 2 tartarugas. E quando Deus falou que ia levar minha mãe, eu meti a mão e repreendi a morte. Então ainda tinha uma mãe acamada, porque Deus não queria isso para a vida da minha mãe. Então nós temos que saber o que vamos pedir a Deus. Senhor, é da tua vontade? Porque muitas vezes a gente fica pedindo as coisas a Deus achando que aquilo é o melhor para nós. Eu, egoísta, eu não queria deixar Deus levar a minha mãe. Tinha chegado a hora dela. E eu, todo mundo que vinha me namorar, a pessoa não enxergava que eu tinha casa própria, que Deus me deu, que nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu não entendia isso, sabe? Eu falava, meu Deus, todo mundo que me namora tá achando que eu sou uma canoa furada, né? Quem é que vai querer uma mulher com 3 filhos? Ainda tem 3 cachorros, 2 gatos, 2 tartarugas, fora os amigos dos filhos, que entrou, comeu, não tem esse negócio de esconder comida lá em casa não, né? Uma entra e sai, minha casa parece central, né? Um povo entrando, outro saindo, às vezes eu chego, cumprimento, sai, já tem outro. Como é que é isso? Eu não conseguia ver que Deus estava me dando livramento. Aí um dia, conheci o João. João não olhou nada para isso, só que o João não me contou. Tendo um culto lá, veio um varãozinho que não conhecia ninguém, entregou para todo mundo. Eu tinha entregado para minha filha. Eu falei, Stephanie, Deus te ama muito, mas Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. O profeta entregou para todo mundo profundo que eu conheço, todo mundo. E ele virou para minha filha e falou, menina, eu não te conheço, nunca te vi, mas Deus manda te dizer, Ele te ama muito, mas não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu tinha feito uma oração, porque eu chamei uma missionária, minha igreja era lá dentro da Vila Aliança, uma menina que orava, pessoas ressuscitavam mortos, missionária. E eu falei, meu Deus, essa menina é uma bênção lá, quantas vidas doentes, quantas, né? Eu falei, vai lá, ela, eu vou, que dia é? Sexta-feira, vou falar com o meu pastor, onde que é? Na Vila Aliança. Ah, lá eu não entro. Eu não entendi, eu falei, ué, ela não é missionária? Missionária tem que entrar. Aí eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Senhor, eu era membro, nesses lugares que ninguém quer ir, o Senhor me envia. Aí veio um varão que não me conhece, varoa, cuidado com o que tu ora. Deus manda te dizer que para esses lugares que ninguém quer ir, Ele vai te enviar. Você está entendendo esse Deus de cuidado, de zelo, que não perde nenhuma oração sua? Nenhuma. A palavra de Deus fala que em Apocalipse tem um odre onde são recolhidas todas as lágrimas e todas as orações. Aí o meu esposo, eu tinha falado para ele, você vai ser pastor. Ele, eu era membro, você vai ser pastor. O varão levantou e falou, pastor, ele era membro, posso entregar a profecia? Eu não canto, eu achei que o culto estava meio frio, porque estava meio light, assim, igual esse, né? Quinta-feira tem um, né? Mais quente, está meio light. Eu falei, Senhor, tu tá aqui, um pensamento, olha como Deus fala. Eu em pensamento, eu falei, Senhor, tu tá aqui, eu tô achando o culto meio frio, meio light. Dá um sinal que o Senhor já chegou. Aí o menino levanta no
começo do culto fala: pastor, eu sei que não é costume entregar profecia no início do culto, mas Deus está mandando entregar agora. E ele começou a entregar. Aí, além de chamar ele de pastor, que ele não acreditou, ele falou assim: Deus manda te dizer que vai abrir uma porta de emprego para você sustentar a sua nova família. Ele nem sabia de nada da minha vida, que eu era recém-casada. E o meu esposo, ele trabalhando, ele é operador de empilhadeira, ele fazendo um negocinho, o gerente lá, o chefe, o dono, não sei o que, o grandão passou, ficou olhando, ele trabalhando, falou: rapaz, qual é o teu nome? Aí ele: João. Rapaz, gostei de tudo, vai lá no escritório e diz que eu mandei arrumar um negócio para você lá fazendo. Aí o salário dele nunca foi sorte, sempre foi Deus. Só mais um testemunho e eu encerro essa palavra. Nessa visita que eu fiz na casa de uma menina que tem um chamado de missionária. E Deus começou a me mostrar uma bagunça que Satanás está querendo fazer lá, porque ela acha que dá para adorar a Deus em casa. Não dá para adorar a Deus em casa. Meu irmão, ele era profeta de Deus, de falar assim: cava aqui, pode cavar aqui que tem macumba aqui. Tu podia ter acabado de botar um piso novo, barulho. Tu podia quebrar que tinha macumba enterrada ali. Se ele fosse orar numa casa e falar: ó, tem osso, tem negócio aqui nessa parede, quebra aqui. Você quebrava, tu achava osso. Mas de tanta perseguição, porque é dentro da igreja que Satanás trabalha para jogar o povo para fora, que sabe quem é e quem não é, ele foi desanimando e ficando triste e falou: agora eu sou crente em casa. Não tinha aquele programa rádio? Cristo em casa? Agora eu sou crente em casa. Aí um dia eu conversando com ele, eu falei: Silvio, meu irmão, tu falou 10 palavras, 8 era palavrão. Ele: sério? Eu falei: é. A presença de Deus foi saindo e ele nem percebeu. E a boca dele, que do nada falava assim te diz o Senhor, e era Deus mesmo falando através da boca dele, agora estava saindo palavrão. Aí ele fez o quê? Voltou a adorar na igreja. E eu vendo esse rebuliço, eu fui lá falar, ela chamado, né? Falar que não dava para adorar em casa, e eu falei algo para ela. Eu falei assim: eu estou na igreja. Dia 25 ele vai estar aqui, pastor Maurício. Dia 18 vocês estão convidados. Vem, garoto, eu vou estar fazendo 51 anos, é meu aniversário. Reinaldo veio lá da Penha para morar aqui, para vir pregar dia 18 e dia 25, meu primeiro pastor. Eu chegava na igreja, Fabiana, aquele homem ficava falando minha vida toda, né? E eu comecei a prestar atenção, falei: caramba, Deus, tu tá usando a boca dele para falar comigo. Eu era católica, ninguém disse que isso era possível, né? Aí eu comecei uma brincadeira. Eu me trancava dentro do quarto e eu ficava horas e horas mesmo, e às vezes eu ficava 3 horas, eu me perdia falando com Deus. O que vinha na minha cabeça eu falava com Deus. Quando eu chegava na igreja, Deus tomava a boca daquele pastor Maurício, e começava a falar comigo, e isso me deixou encantada. Eu falei para ela: não era nem para eu ser pastora, devido à quantidade de perseguição que eu apanhei para chegar até aqui. Mas o que me sustentou é saber que Deus desceu na terra, tomou um homem, a voz dele para falar comigo, porque ele me ama. Igreja, Jesus te ama, e todos os dias ele tem vindo na terra para falar conosco. Ele está falando, nós que não estamos atentos à voz dele, ao amor dele, ao carinho dele, não estamos percebendo, estamos tão diante de Golias, que a única coisa que nós vemos é o tamanho do gigante, que o gigante está afrontando a impossibilidade de derrubá-lo. A única coisa que nós vemos quando olhamos o nosso Golias é que já tem um exército. Pô, aquele ali é crente, não deu nada,
Sabe o que significa o menino? Ter o coração todo dia novo e preparado para receber de Deus. E chega o menino, começa a saber, procurar saber essa situação. Aí vai ele falando: eu derrubo esse gigante. Glória a Deus, aleluia. E Deus usou um menino, não um exército. Deus está procurando meninos para derrubar seus gigantes. E detalhe, esse gigante, muitas vezes não estava só afrontando Davi, porque ali tinha a família de Davi ali. Os irmãos de Davi estavam ali, fortemente armados, sem a presença, mas estavam. Não estava então só afrontando a família de Davi. Quando Davi derrubou aquele gigante, ele ainda ajudou um monte de famílias. Está entendendo como Deus? Da parábola do semeador, fechando aqui. Essa passagem, ela pode ser para 4 grupos de pessoas, para 4 pessoas diferentes, mas também pode ser para a mesma pessoa. Às vezes Deus falou conosco há um tempo atrás, mas a palavra caiu no meio do caminho, os pássaros vieram e comeram. Não prestamos atenção na voz do Senhor. Aí ele falou de novo, caiu no meio dos espinhos, aí tanto problema, a gente até veio na igreja, começou a sentir a presença, mas aí começou a dar atenção para os Golias, né? Aí até cresceu um pouquinho, mas não tinha raiz, só veio e queimou. Aí vem de novo Deus falando conosco uma terceira vez, cai no meio das pedras, no meio dos espinhos, no meio do caminho. Satanás tem tirado todos os dias a nossa fé, minado a nossa fé, porque ele sabe que se dermos ouvido vai acontecer o que aconteceu na 4ª vez. Nós demos ouvido, nós crescemos, criamos raiz e agora nós estamos começando a dar frutos. E esses frutos também têm sementes. E as sementes estão caindo na terra e vão começar a crescer e gerar também seus frutos. Já parou para pensar quantas vezes Deus falou contigo? Eu quero te usar. Eu te amo. O Espírito Santo diz às igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos bater palma para o diácono Valdenir? Chegaram agora. É uma brincadeira que a gente faz. Vamos bater, ela já entendeu. Vamos bater palma para Jesus, amém?